Bom dia, irmãos e irmãs. Bom Bom dia, dia, irmão Samuel. bom dia. Graça e paz a todos aí, pastora Reverendo Adi, os irmãos e as irmãs que já estão colocando nosso bom dia aí, irmão Edson, que já está conosco, mas ainda não está na tela. Bom dia a todos. Graça e paz. Pois é, Muca, hoje a previsão do tempo diz que nós teremos sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Agora que o sol está começando a querer dar o ar da graça, mas nós teremos aí uma temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 29. Deve chover hoje por volta de 15 milímetros, uma probabilidade de chuva de 67% de chance, né? Um vento aí em torno de 16 quilômetros por hora, uma umidade do ar variando aí entre 44% e 86%. Irmãos e irmãs, continuem tomando muita água, muito líquido aí, né? Tomando bastante suco natural. Como há uma probabilidade grande de chuva, então também há uma alta probabilidade de conseguirmos ver o arco-íris no céu. E hoje é lua cheia, é tempo de lua cheia, Muca. Então, quando a gente tinha, assim, e com a graça de Deus, logo voltaremos a ter nossas escolas dominicais presenciais também, a previsão do tempo era um problema, né? Porque se chovesse, talvez alguns irmãos e irmãs não fossem à escola dominical, mas agora não tem desculpa, certo? É só ligar o computador, é só pegar o celular e vamos para a escola dominical. E aí, ó, falando em pessoal chegando na escola dominical, nós já temos aqui vários bons dias. O primeiro que ninguém ganha dela, cara. A Priscila tentou, ó, mas a Simone foi a primeira, né? Bom dia para Simone, que Deus te abençoe aí. A Priscila, logo em seguida. Priscila, bom dia, né? Bom dia. A irmã Marciana, lá de Joinville, né? Marciana Fioriti, que bom tê-la conosco, minha irmã. A Suzy Cordeiro acordou cedo. Olá, Suzy Cordeiro, bom dia. Silvinha Sanches, bom dia, Silvinha. Que Deus esteja com você aí também, Amém. com o Rodrigo e as crianças. Irmã Denise, dando o ar da graça. Irmã Denise Murbafazano, essa é a fiel escudeira e protetora aí do nosso professor de hoje, tá bom, gente? Então, essa é a que cuida lá do professor Edson para ele poder nos auxiliar aqui hoje, tá bom? Então, Denise, seja bem-vinda à nossa escola dominical, né? A irmã Aparecida, bom dia, Aparecida, os meninos aí, bom dia. Luiz Otávio e Carmerina, bom dia para vocês dois. O Wilson, lá na chacrinha dele, bom dia, Wilson. Deus te abençoe. Bom dia, Deus. Paz. A irmã Cecília, lá da Zona Leste, na Penha, em São Paulo. Irmã Cecília, bom dia para você. A irmã Marli, lá em Balneário do Camboriú, né? Terrinha, eu preciso conhecer Balneário do Camboriú, Muca. Também. A Adriana Zani Beraldi, bom dia, Adriana. Deus te abençoe. A irmã Neuza Pazian, seja bem-vinda, minha irmã Neuza. Bom dia, Neuza. Irmã Zezé Gonzaga, bom dia. Ó, aqui, ó, ouviu só. Com lua cheia ainda tem o lobisomem. Não chega aqui esse lobisomem, não. Deixa ele aí para você. Opa, pulei uma aqui. Raquel Pavão. Raquel Pavão estava em Rio Preto, Muca.
Agora está em Brasília. Agora ela diz que vai lá dar um puxão de orelha nos nossos deputados e senadores quando eles fizerem alguma coisa errada lá. E o irmão Mark Vinícius, bom dia, Mark. Deus te abençoe. Muito bem, esses são os irmãos que já entraram, os outros vão chegando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que eu não falei. Está com a gente o irmão Natanael. O irmão Natanael também está conosco. O irmão Maurício Borges também está conosco. Né? E aí nós vamos para a nossa aula, então, hoje. Muca, queria te convidar, mas antes, deixa eu puxar o nosso irmão professor Edson, aqui. aí. Irmão Edson, seja bem-vindo. Irmão Edson, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele, mas o irmão Edson vai contribuir com a nossa escola dominical hoje, dando a aula nessa manhã, tá bom? Então, irmão Edson, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente abre o seu microfone. Mas antes da gente passar a palavra para o irmão Edson, eu quero convidar o irmão Samuel para fazer a oração de início da nossa escola. Irmãos e irmãs, então vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos felizes de poder estar aqui, compartilhando a palavra dele. Vamos ter um momento de oração. Graças te rendemos, nosso Deus de amor, por mais uma vez estarmos juntos, por mais uma vez nos colocarmos, mesmo que tão distante uns dos outros, ó Pai, alguns em Balneário Camboriú, outros em Florianópolis, outros em Brasília, outros em São Paulo, o irmão Edson e a irmã Denise em Olambra, nós tão longe uns dos outros, tão perto de Ti, ó Pai. Neste momento nós nos colocamos pedindo a Tua paz, a Tua orientação, e para que estes instantes, essa 1 hora, esses 50 minutos que vamos passar juntos, possam nos ajudar a entender da Tua palavra, a entender da Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai, e a nos tornarmos cristãos e cristãs melhores. Fica com este momento, fica com a nossa igreja, fica com todos os irmãos e irmãs reunidos neste evento online, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O irmão Edson Fazano é membro da nossa igreja metodista na Moca, em São Paulo. Terrinha boa, bairro bom lá da Moca, lugar da pizza, lugar da macarronada, né? Lugar de gente boa na Moca. Mas hoje, irmão Edson e a irmã Denise, como o Muca falou na sua oração, residem em Olambra, né? Mas são membros e colaboradores e participantes ativos da Igreja da Moca, né? E nós damos graças a Deus pela vida do irmão Edson, da irmã Denise, do Héctori e da Mariana, né? O Héctori já é advogado, a Mariana, que eu não lembro, Edson, qual é a formação dela mesmo? Farmacêutica. Né? Então, nós abraçamos com carinho, mesmo que virtualmente, abraçamos com carinho essa família. Né? O irmão Edson, ele é historiador de formação, né? Formado em História, mas também tem formação em Pedagogia, e Muca, presta atenção, Muca, olha só, o cara é mestre e doutor em educação. O cara é fera, rapaz. O cara é fera. Então, assim, nós convidamos o irmão Edson para contribuir com a nossa aula, porque ele tem uma vasta experiência na área educacional, foi diretor de escola por muito tempo, foi professor na Faculdade de Educação e Ciências Sociais da nossa Universidade
de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo. Então, ele vai... E além da vasta vivência e experiência na vida da igreja e como professor da escola dominical. Então, nós, nesse dia em que queremos pensar algumas coisas sobre a quaresma, nós convidamos o irmão Edson para contribuir com a gente, né? Então, irmão Edson, seja bem-vindo aí, e nós, então, passamos a palavra para ti, para que você tenha aí o tempo que você precisar para a nossa aula, tá bom? Então, bom dia a todas, todos. Eu digo que eu recebi o convite com alegria, mas com muito temor e tremor. Foi uma semana de reflexão, de estudo e de oração, para que pudesse estar aqui em diálogo com vocês hoje. Embora o pastor Adi traga a minha apresentação de uma forma enaltecendo a questão de formação, na verdade, eu sei que é por amizade, até porque nós concebemos que isto diante de Deus não é nada. Diante da grandiosidade de Deus, a gente tem que pensar com bastante humildade, com reflexão, temor e tremor. Amém. Eu quero iniciar saudando, então, o pastor Adi, que foi meu pastor na Moca, a pessoa a quem tenho profundo respeito, admiração, e junto à sua família. Quero saudar os pastores que assumem esse trabalho missionário na cidade de Birigui, pastor Anderson Salgado, pastora Jaqueline, pastor Anderson Luiz e o coordenador do Ministério de Educação Cristã, nosso irmão Samuel. Dizer que eu vou procurar, com todo o meu esforço humano, mas sobretudo pedindo a capacidade divina, eu vou procurar, espero corresponder com a expectativa que vocês tiveram ou possuem quando apresentaram a temática para a aula de hoje, aliás, uma temática muito pertinente, né, que se coloca como a quaresma e os evangélicos, o que temos com isto, né? O que temos com isso? Acho pertinente pelo período que estamos vivendo, mas pertinente também no aspecto da nossa exteriorização e manifestação da nossa fé. Eu, para iniciar a nossa reflexão, convido então a todas, a todos, a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9. Então, Isaías 58, versículos de 1 a 9. Esse será o texto que vai inspirar a nossa reflexão nessa manhã e em algum momento da aula, inclusive, pretendo retomá-lo. Eu farei, então, a leitura e peço que os irmãos e irmãs acompanhem a leitura. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tenho prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me, por sentenças justas,
têm prazer em se aproximar de Deus. Dizem: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Se é este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, é isso o que vocês chamam de jejum, o dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá, gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tiverem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Graças a Deus pela sua palavra, por essa palavra que nos inspira nesse início de quaresma e de reflexão. Eu, como disse o reverendo Adi, na minha formação básica, eu tenho a história. Então, às vezes, eu exagero um pouco na minha preocupação em contextualização. E organizei a aula para que possamos aprofundar um pouco mais sobre essa temática em que nós, evangélicos, o que temos a ver com a quaresma. Procurei organizar a aula inicialmente com uma contextualização histórica. Peço desculpas se ela é exagerada e se vocês acharem até desnecessária. Podem até reagir comentando sobre isto, mas eu me sinto mais seguro em fazer desta forma. Então, eu pensei a aula em 4 tópicos. O primeiro momento, que é uma contextualização histórica muito rápida, alguns comentários, eu vou dizer assim, alguns comentários sobre o contexto histórico relacionado ao protestantismo brasileiro. O segundo momento, falar um pouco sobre o que é calendário litúrgico e que relação podemos ter do calendário litúrgico conosco. O terceiro, a quaresma e nós evangélicos. E por último, talvez eu vou chamar de uma provocação, que é a unidade cristã enquanto missão e especificamente esta reflexão no período da quaresma. Tudo bem? Pensei em, então, caminhar desta forma com vocês. Eu acho que está bem tranquilo. Tá muito bom. Vamos lá. Então tá ótimo. Bem, eu acho que uma questão que levou, inclusive, à proposta da temática sobre o que nós, protestantes, temos na relação com a quaresma,
ela passa por uma coisa, eu diria assim, muito presente no senso comum evangélico. Então, eu vou utilizar a palavra, destacar a palavra senso comum. Presente no senso comum evangélico, que é o seguinte, que é achar que a quaresma ou alguns outros períodos que compõem o calendário litúrgico não corresponde ou não tem relações conosco evangélicos. Isso é uma coisa dos irmãos e irmãs católicas. E aí tem que vir uma pergunta: será? E como que isso vai surgindo? Né? Como que este senso comum foi se constituindo em nosso meio, em nossas igrejas de diferentes denominações protestantes? Para isso, nós olhamos um pouco para este movimento histórico que levou ou que constituiu o protestantismo no Brasil. A Igreja Católica Romana, ela, desde o período da colonização, eu diria assim, desde a invasão dos europeus no Brasil, no continente americano, mas especialmente no nosso caso no Brasil, com os portugueses, inicialmente, trouxeram a Igreja Católica como uma igreja católica romana, como uma igreja instituída no vínculo com o Estado, né? Então, a nossa colonização era uma colonização que tinha, na minha opinião, duas grandes vertentes: o catolicismo associado à lei, à espada, ao processo efetivo de ocupação das terras, com o objetivo de estabelecer aqui a empresa colonizadora. Veja o termo que eu estou utilizando: empresa, portanto, uma associação com a exploração das terras para obtenção de lucros daquilo que a gente chamava do mercantilismo europeu. Se vocês acharem alguma questão, podem me enviar ou mesmo me questionar, mesmo o reverendo Adi e o Samuel, que estão aqui conosco. Então, quando ocorre a independência do Brasil, isso em 1822, nós temos a elaboração, em 1824, da primeira Constituição brasileira, do Império, mas a primeira Constituição brasileira. E é interessante a gente ver o artigo 5º desta Constituição. No artigo 5º da Constituição de 24, diz assim: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas, para isso destinada, sem forma alguma exterior de templo. Então, o que eu estou trazendo é que na organização do Estado brasileiro, e a organização do Estado brasileiro autônomo, ele começa a partir do Império, há uma associação, uma intrínseca relação do Estado com a religião católica apostólica romana. Antes do Império, nem era possível a manifestação de outras formas religiosas, por exemplo, do protestantismo. Nós tivemos momentos na colonização em que protestantes tentaram se aproximar de terras brasileiras, por exemplo, quando ocorre a invasão holandesa, há uma tentativa de estabelecer uma evangelização, digamos assim, protestante, mas há uma repressão extremamente contundente por parte do Estado português e da Igreja Católica. Quando no Império se admite a presença de
outras denominações, e a gente pode, numa outra aula, refletir que é nesse momento que chegam alguns missionários protestantes, mas há um limite nisso. Primeiro, a Igreja Católica é a religião oficial. Segundo limite, embora seja autorizado a manifestação de expressões, eles vão utilizar o termo, a lei diz assim, de outras religiões, não poderia ser publicamente. Ora, não pode ser público. Ou se ocorriam em culto doméstico, portanto, particular, e em locais que não fossem identificados exteriormente como templos. Isto, irmãos e irmãs, traz para nós uma particularidade para o protestantismo brasileiro que muitas vezes nós não encontramos em outros locais onde o protestantismo está presente. Há outros elementos importantes para se refletir, não, assim, o tempo que nós temos não nos permite isto, entre outras questões, qual é a origem desse protestantismo, enfim, mas não vou entrar nisso, eu vou discutir neste momento com vocês apenas o elemento de que atrelar a religião ou uma denominação religiosa ao Estado é algo extremamente perigoso, porque leva à exclusão de outras formas de expressão de religiosidade, inclusive da própria religião. Porque se a gente pensar, embora a gente diga assim, a religião protestante, a religião católica, isso é um equívoco. Na verdade, a gente tem o cristianismo como religião e temos diferentes tradições cristãs que vão se constituindo como igreja, ou movimentos que vão surgindo dentro da igreja cristã, mas que não nos coloca como uma outra religião. Outra religião é o judaísmo, outra religião é o budismo, outra religião são religiões de matrizes africanas, mas o cristianismo, ele é uma única religião com diferentes tradições e com diferentes histórias e movimentos. No entanto... Oi, pois não? Justamente nesse ponto, nós já temos uma primeira pergunta aqui. Posso colocá-la? Por favor. A irmã Suzy, ela faz a seguinte pergunta: essa medida do Estado não foi pensada inicialmente por causa das religiões africanas? Eu acho que também pelas expressões africanas, mas a grande ação política não era visto as religiões de matrizes africanas como uma ameaça ao Estado, porque elas eram tão reprimidas dentro do Estado português e a relação de poder era tão desigual que eles não eram uma ameaça ao Estado. O que a gente vê como repressão do Estado português era efetivamente as religiões ou as denominações protestantes, o calvinismo, a própria perspectiva da Igreja Anglicana, por exemplo. Por quê? Porque estas expressões religiosas possuíam uma força, uma relação de poder que poderia colocar sob ameaça o poder da Igreja Católica nas terras que estavam sendo colonizadas. Então, a preocupação maior estava ali. Agora, de fato, reprimir as expressões de religiosidade africana também estavam dentro desse contexto, não tenho dúvida disso.
mas a relação era muito desigual de poder. A gente tem que considerar que essas religiões de origem africana, elas eram expressões de religiosidade de pessoas que encontravam-se escravizadas e que, portanto, estavam já na sua dimensão corporal sob um controle do Estado. Enquanto que as expressões de religiosidade protestante, essas pessoas tinham uma relação de poder muito diferenciada, que de fato ameaçava o poder daqueles que expressavam o catolicismo. Tá bom? Irmão Edson. Pois não. Rapidamente. Essa questão do evangelho de negação, né, ou evangelismo de negação, ele é muito característico até aqui em Birigui mesmo, que também temos uma igreja centenária. Certo? Então, e eu, particularmente, na história da minha família, a gente vê isso, né? De presbiterianos, dessa negação ou seja, ser evangélico é negar tudo que tivesse uma característica católica. Certo? Então, ou fosse visto como uma característica católica. Certo? Então, esse é um, apesar de não ser tão visível atualmente, ele é um episódio muito marcante na vida das igrejas metodistas, das igrejas presbiterianas, das igrejas batistas do estado de São Paulo, do norte, do sul de Minas Gerais. Foi muito marcante e também no Rio de Janeiro, essa identificação, né? Ser protestante é ser contrário a católico, né? Até, rapidamente, só vou lembrar uma historinha aqui em Birigui, que teve uma luta em praça pública aqui em Birigui, porque os irmãos batistas estavam num culto, os irmãos católicos chegaram com a procissão, e o pau quebrou no meio da praça, né? Então, essa rivalidade era muito grande. Então, ser cristão, ser protestante era basicamente ser contra os católicos. Eu agradeço, Samuel, a sua contribuição. Isso é fundamental que você está trazendo no seguinte sentido. Na medida em que houve vamos dizer, essa perseguição inicial ao movimento protestante, na medida em que o catolicismo era uma religiosidade oficial, houve uma contra-reação, né? A gente fala, por exemplo, quando a gente pensa na história sobre a reforma protestante, depois a Igreja Católica com a contra-reforma. Quando olhamos para o movimento evangélico brasileiro, isto que o irmão Samuel traz se caracterizou e se caracteriza, né? O que é ser evangélico no Brasil, e eu cheguei a comentar isso, é diferente do ser evangélico em outros locais do mundo, pela história, por essa marca da história. Então, na medida em que eu tinha negada a minha possibilidade, a minha expressão religiosa, eu começo a marcar essa minha expressão como uma negação do que é ser católico. Então, isto vai incorporando na nossa tradição ao ponto da gente ir caindo no senso comum. Então, vamos pegar como exemplo a questão dos templos, que eram proibidos de serem identificados, os templos protestantes, como um templo religioso, e daí a gente começa a ter uma característica dos nossos templos, de uma forma geral, né, como salões, e não necessariamente como um templo religioso. Era proibido colocar no templo a questão externa, né, a questão da cruz. Então, para muitos, para o senso comum dos evangélicos, passa a mostrar a cruz como algo de católico, e não como um símbolo fundamental do cristianismo. Aqui, eu compreendo perfeitamente, alguém vai levantar, não, uma coisa é o crucifixo onde Cristo está pregado, outra questão é a cruz que está ali sem o Cristo pregado, demonstrando a ressurreição. Perfeito, mas eu estou dizendo a cruz. Nós temos hoje evangélicos
que se arrepiam de ver. Eu me lembro, por exemplo, de estar uma vez no culto na igreja na Moca, com uma cruz parecida com essa que o pastor Adi está usando. E aí veio uma pessoa e falou assim para mim, ao invés de você usar a cruz exterior, não era melhor que a cruz estivesse no seu coração? Eu falei, não tenha dúvida, não tenha dúvida, é importantíssima que a cruz esteja no meu coração e na minha alma. Mas os símbolos podem ajudar a comunicar situações ou a comunicar a minha crença, às vezes para quem está distante. E que ao identificar a cruz já tem a mensagem efetiva de que esta é uma pessoa que confessa ou professa o cristianismo. Então, os símbolos cristãos, na nossa tradição evangélica, infelizmente, foram sendo negadas na história do nosso movimento protestante, até porque inicialmente eram proibidos, nós não podíamos nos identificar como tal. O cristianismo que vai se estabelecer no Brasil, em razão do tipo de colonização, infelizmente foi um cristianismo bélico, né? Um cristianismo de guerra. E aí, para um processo de autoafirmação dos protestantes, dos evangélicos, esta autoafirmação se deu, como traz tão bem o Samuel, pela negação, né? Então, eu nego tudo aquilo que possa me associar como um cristão católico. E ao negar tudo aquilo que pode me associar a um cristão católico, eu nego questões fundamentais que não estão ligadas especificamente ao catolicismo romano, mas à essência do próprio cristianismo. E é nesse sentido que muitas vezes o calendário litúrgico acaba não fazendo parte da tradição das igrejas protestantes, muito mais pela identidade de negar aquilo que está associado ao catolicismo, do que efetivamente por não ter fundamento bíblico. Então, o que nós, protestantes, fizemos com a reforma foi reafirmar a Bíblia como a nossa conduta de fé, como a nossa orientação e suficiente orientação de fé. E quando negamos determinados símbolos, nós não temos negado porque não possuem fundamento no conjunto do texto bíblico. Temos negado porque são identificados historicamente aos cristãos católicos. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Daí alguém pode dizer assim, não, mas isto se justifica porque os evangélicos foram, na história, profundamente perseguidos. Eu vou dizer assim, isto é verdade. Isso é verdade. A gente tem que compreender que é por isto, mas não justificar que é por esta ação. Eu compreendo que isto levou a esta situação, mas eu não vou justificar, eu vou buscar aquilo que me faz escolher e viver a fé evangélica, que é buscar meu fundamento no texto bíblico. Tudo bem? Podemos seguir? Portanto, o que a gente vê como característica na identidade dos evangélicos brasileiros, é óbvio que há uma resistência, mudança, enfim, mas é um evangelismo de negação. E isto é uma coisa complicada para a gente. E entre esse evangelismo de negação, na história, e que está presente, eu diria assim, com muita contundência hoje, a negação, muitas vezes, do calendário litúrgico e a negação, entre outras coisas, da própria quaresma, né? E aí, então, irmãs e irmãos, a gente tem que pensar essa coisa do calendário,
qual é o sentido da perspectiva do calendário? O calendário é uma marca de tempo. Nós utilizamos calendário secular, por exemplo, para marcar a nossa idade, a gente faz referências, por exemplo, de datas que a gente considera importante, a sua data de nascimento, a data de nascimento de pessoas com que você convive e ama, a data de casamento, momentos tristes, às vezes você guarda na memória e se lembra da data do falecimento de alguém que foi muito importante na sua vida. Então, você tem o calendário como uma marca temporal que te traz à memória coisas boas ou mesmo momentos de dificuldade, momentos de deserto, momentos tristes. E isto não é algo recente. O calendário, como uma marca da história, ele está presente antes mesmo do cristianismo. E quando pensamos assim, então, a gente pensa que o calendário é um elemento fundamental de memória. E quando pensamos no calendário litúrgico, é um elemento fundamental de memória e de comunicação, eu diria assim, de comunicação didática, de comunicação simbólica da nossa fé cristã. E o calendário litúrgico não é algo recente, não é uma coisa que os irmãos católicos inventaram ou que nós inventamos ou que estamos procurando criar. O calendário litúrgico, ele começou a ser organizado desde a igreja primitiva. Eu vou mostrar alguns textos para fundamentar isso. Desde a igreja primitiva. Então, nós não estamos falando de uma igreja instituída que exerceu poder, que desvirtuou, me permitem o termo, em alguns aspectos, os elementos da nossa fé. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma igreja fundante do cristianismo, instituída por Jesus, e que utilizou e que organizou, ou começou a organização deste calendário litúrgico, que tinha por objetivo fazer o quê? Vocês imaginem, era um processo de evangelização, era um processo inicial de contar, de testemunhar quem era Jesus Cristo no mundo pagão. E aí, a melhor forma de fazer isto era buscar construir uma liturgia, construir símbolos que ajudassem o processo de evangelização, que ajudassem a maneira como anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme foi estabelecido pelo próprio Jesus Cristo como missão para a igreja. A primeira organização, portanto, que a gente vê deste calendário litúrgico foi o estabelecimento do domingo como um dia de memória, de culto, como um dia do Senhor. A gente sabe, pelo conhecimento que temos do Antigo Testamento, a questão do sábado. E por que nós, então, cristãos, eu sei que tem cristãos que utilizam o sábado ainda, tá bom? Eu vou pensar na nossa tradição. Por que nós utilizamos o domingo? Porque estabelecemos como referência a Páscoa, a ressurreição. E não fomos só nós que criamos isso. Nós herdamos isso da própria organização da igreja primitiva, que vai estabelecer a Páscoa como referência para o seu calendário e para a sua organização cultica, ou seja, o domingo como uma reunião comunitária. Se nós olharmos o livro de Atos, eu coloquei, acho que a passagem aqui, em que Lucas vai buscar falar, resgatar para a gente a questão da organização da igreja. Então, lá em Atos 27,
capítulo 20, versículo 7, está escrito: no primeiro dia da semana nos reunimos. Então veja onde começa a se organizar esse calendário. No primeiro dia da semana nos reunimos, a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Às vezes a gente reclama do tempo de sermão do pastor. Vejam só, Paulo passou o domingo em sermão. Passou o domingo. Eu acho que tinha... Oi? Eu acho que tinha muito irmão que ia desistir da fé se fosse ovelha do apóstolo Paulo. Pois é. Então, a gente tem outros textos que nós podemos pensar aqui sobre o estabelecimento do domingo como um dia de culto. Nós podemos, em Mateus 28, Mateus 28, versículo 1, diz assim: passado o sábado, olhem só, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. É quando, como nós já conhecemos, se identifica a ressurreição. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, ou o ressignificado cristão da Páscoa, é a nossa primeira referência de organização do calendário litúrgico. A gente vai tocar nisto, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, não é o carnaval que estabelece qual é o período da quaresma. Né? Esta é outra perspectiva do senso comum e que muitas vezes a gente vê evangélicos falando: eu não comemoro a quaresma porque ela vem logo depois do carnaval. Não é isso. Na verdade, o que estabelece o calendário litúrgico é a Páscoa. É a Páscoa. E aí a gente tem outros textos, os slides vão ficar disponíveis para vocês consultarem. Marcos 16:1, Lucas 24:1, João 21. E vimos lá em Atos aqui dizendo que é a partir dessas referências que nós vamos, como cristãos, estabelecer o domingo como o dia de reunião pública de manifestação de fé. É óbvio que a gente tem depois outros momentos, outros dias, mas estou pensando como a igreja vai se organizando. Com o passar do tempo, quer dizer, com a igreja, conforme a igreja vai se espalhando, vai se fortalecendo, se sedimentando, esse calendário vai ampliando e buscando fazer o quê? Esta é uma outra questão, ressignificar as marcas do calendário, seja do calendário dos judeus, judaico, ou do calendário pagão. Existiam festas desse calendário cujas referências eram referências de outros deuses, ou de deuses que não era Deus, né? Que tinha como referência outras manifestações de Deus, por meio, por exemplo, do calendário judaico, mas que nós vamos reafirmar e dizer assim, que a maior manifestação de Deus para conosco é o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, é a partir destas manifestações, ou desta manifestação da graça salvadora de Deus sobre as nossas vidas, que nós começamos a dar um novo significado e marcas a este calendário. Como forma de comunicação, como forma de memória, como forma didática de evangelização. Portanto, a organização do calendário litúrgico é dos cristãos, das cristãs, não é propriedade de uma determinada denominação. E é uma ação efetiva, irmãos e irmãs, de evangelização, de anúncio daquele que nós cremos como Senhor e Salvador da nossa vida.
E para anunciar, palavras são importantes, mas palavras não são suficientes. E isso é bíblico, hein? Eu não estou inventando, isso é bíblico. Na verdade, anuncia pela palavra, mas anuncia pelo testemunho, anuncia pelos símbolos. Lembram lá do Antigo Testamento, coloca uma placa na entrada? Isso é símbolo. Portanto, o que a gente tem aqui é um aspecto fundamental de dizer sobre diferentes formas de evangelização, e o calendário litúrgico é uma dessas formas. E que não foi criado por uma denominação específica, ele foi criado, construído pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, pela nossa igreja, com as suas diferentes tradições e histórias. Portanto, dentro do calendário litúrgico, a gente pode dizer que nós temos alguns ciclos que faz com que estejamos resgatando a história do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos o primeiro ciclo, que é o chamado ciclo do Natal, que está subdividido no Advento, né, período que antecede Natal, né, 4 domingos que antecedem Natal. Eu vou ser sintético aqui, tá bom? O Natal, a Epifania é a apresentação do Senhor, é a questão dos reis magos, etc. E o batismo do Senhor. Nós temos o segundo tempo, que é o tempo comum, que está subdividido em duas partes. A primeira parte do tempo comum, que começa a partir da segunda-feira após o batismo do Senhor até a véspera da quarta-feira de cinzas. E depois nós temos uma segunda parte desse tempo comum, que vai da segunda-feira após o Pentecostes até a véspera do primeiro domingo do Advento. E nós temos o ciclo pascal, que corresponde ao período da Quaresma, que é este que estamos vivendo, da Semana Santa e do Pentecoste, que é 50 dias após a Páscoa. Como as irmãs e irmãos podem notar, a grande referência do calendário litúrgico está na ressurreição de Jesus. Ora, se eu, como evangélico, coloco e reafirmo que a grande estrutura da minha fé é crer que Jesus morreu como um sacrifício único e suficiente para o perdão dos meus pecados, e que este Senhor Jesus ressurgiu dos mortos, que esta é o grande fundamento da minha fé. E se eu tenho um calendário que se organiza sobre o grande fundamento da minha fé, como eu posso dizer que este calendário não corresponde a um fundamento bíblico ou que não corresponde a uma tradição evangélica? Ele tem a ver conosco. Ora, então, por que a gente ouve pessoas dizendo que não tem a ver conosco? Em razão dessa história que nós começamos a aula, que é um protestantismo de negação. É só para dizer assim, não sou igual a eles. E depois a gente vai retomar o final da aula. Deixa eu só olhar o tempo aqui. Retomar o final da aula. Nós temos até mais 4 minutos, é isso? Pode seguir em frente, o Edson. Bem, eu vou tentar ser mais rápido, me perdoem. Não, Edson, pode continuar. Nós vamos, com muito prazer, nós vamos prolongar a nossa aula, tá? Obrigado. Então, esse protestantismo de negação, que eu já falei, que tem um fundamento histórico, o Samuel contou dessa briga, eu lembro de histórias do meu sogro contando, também de guerras em praça pública. Ele era da cidade de Epê, e na igreja evangélica que ele pertencia, que era a primeira igreja presbiteriana independente lá de
IEP, eles tinham uma banda e diz que iam, por exemplo, evangelizar por meio da música, e não era incomum eles terem que sair correndo de determinadas cidades porque eram instigados aos católicos atacarem esse grupo. Então, nós temos muitas histórias, eu tenho certeza que quem está me ouvindo tem muita história para contar. E é por isso que vai se negando. Assim, quem é perseguido acaba tendo uma autodefesa de negação do seu perseguidor. Isso é uma realidade. Mas eu volto àquilo que nós falamos. A nossa afirmação tem que ser por meio da nossa fé, do texto bíblico, e não do ódio. Irmão Bem, Edson, pois não. eu estava aqui pensando, quando você falou a questão do domingo, né, que o calendário começa a se estruturar a partir da referência da Páscoa, né, da ressurreição. Então, a celebração cristã ela passa a ser no domingo e o calendário litúrgico começa a se estruturar a partir daí. Eu estava lembrando que se a gente pegar o calendário litúrgico como ele está estruturado hoje, é óbvio que o calendário ele vai começar, a mudança de ciclo, ele começa antes do Natal, né? Na anunciação do nascimento de Jesus, mas, de fato, a festa mais significativa, a festa ou a celebração dá o clímax da vida cristã, de fato, é a Páscoa, né? A ressurreição de Jesus Cristo. Só que a ressurreição ela só acontece a partir da morte, da crucificação de Jesus. E eu acho que é aí que a quaresma talvez possa nos ajudar a compreender, é pensar por que é que Jesus teve que morrer na cruz, né? Então, a ressurreição ela só acontece por causa da crucificação, mas é pensar por que é que Jesus teve que morrer na cruz, né? E aí talvez é que a quaresma vá nos ajudar a entender um pouco sobre isso, né? Obrigado, pastor. É isso aí, você me ajuda a introduzir, então, a especificidade deste período litúrgico, chamado Quaresma, que é o primeiro período litúrgico desse ciclo da Páscoa. Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso. Isso é a estrutura da nossa fé. Mas Jesus, para ressuscitar, morreu. Morreu na sua dimensão humana. Jesus tem o seu período, ou tem o seu sacrifício efetivado, como cordeiro que é imolado, pensando no calendário litúrgico, nesta sexta-feira da paixão. E morre como alguém que se oferece pela nossa reconciliação com Deus, em razão da perspectiva do nosso pecado. A quaresma, portanto, é um período fundamental de introspecção. É isso que ela vai se caracterizar. Como um período fundamental de reflexão. Como um período de pensar neste sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós, pela humanidade, pela sua igreja. Assim, quando a gente pensa na quaresma, como esses 40 dias que antecedem a Páscoa, a gente poderia dizer que 40 dias que se inicia na quarta-feira de cinzas até
o Domingo de Ramos, quando começa, então, a Semana Santa, a gente tem que pensar nesta questão dos 40, do número 40. Do 40, que também é todo cheio de simbolismos, de informações importantes para nós, que vai revelando todo o projeto de salvação de Deus que está revelado desde o Antigo Testamento. Então, a gente pode ter como exemplo o dilúvio. O dilúvio como o aspecto do quê? Dos 40 dias. Dos 40 dias e 40 noites que choveu sobre a terra. Por quê? Em razão do pecado humano. Então, é um período para se pensar sobre qual é a minha condição de humanidade, como caminha a minha vida. Você pode dizer assim para mim, mas isso não tem que ser a vida toda, o tempo todo, o ano todo? Eu vou dizer, sem dúvida nenhuma. Dominicalmente, ou diariamente, o ideal é que seja diariamente, mas no nosso culto, a gente reserva um momento de pedido de perdão dominical. Isso não significa que a gente só peça perdão no domingo, eu estou falando na liturgia, a gente tem um momento específico desse pedido de perdão, mas a quaresma, como eu falei, no aspecto didático, no aspecto de informação, ela traz essa possibilidade de eu refletir aquilo que o pastor Adi traz assim, qual é o sentido do sacrifício de Jesus sobre a minha vida? E não é tirado, do plano de revelação. Quanto tempo peregrinou o povo judeu no deserto? 40 anos. De reflexão, de aproximação com Deus, de descobrir ou de buscar se voltar à face desse Deus que se revela. Antes de Jesus começar a sua vida pública, ele é levado ao deserto. Quanto tempo Jesus permanece no deserto? 40 dias. 40 dias de introspecção. 40 dias de reflexão, de oração, se preparando para a vida pública. Quaresma é o período de se preparar para a Páscoa. Quaresma é o tempo da gente refletir. É o tempo da cinza. E aí eu quero dizer assim, a quarta-feira de cinza não tem nenhuma relação com arrepender do que você fez no carnaval. Se a gente pecasse só no carnaval. Se a gente pecasse só em 3 dias, né, irmãos e irmãs? O nosso problema é que a nossa condição humana é essencialmente pecaminosa. E a cinza, também no texto bíblico, na tradição religiosa judaico-cristã, é o símbolo de nos lembrar que somos pó e que se não fosse a graça de Deus, nós não passaríamos de cinza. Portanto, a cinza é um símbolo importante que não é propriedade particular dos nossos irmãos e irmãs católicas, mas é símbolo presente na nossa história como povo de Deus. E a quaresma, que traz a cinza, também tem uma cor simbólica, que é o roxo, que traz para a gente a lembrança, quando se olha o roxo, da questão do sacrifício, da morte. Há uma comunicação importante. Há uma comunicação importante para que possamos pensar qual é o sentido da quaresma para nós evangélicos. Acho que já refletimos nessa aula o suficiente para dizer que tem muito a ver conosco, como cristãos e cristãs. É um tempo, portanto, de reflexão,
um tempo de arrependimento, é um tempo de oração, de consagração. Pode ser um tempo de jejum. Mas não aquele jejum sacrificial em que eu penso assim, o que eu mais gosto de comer? Eu gosto de comer pastel, então eu vou ficar... Pode parecer uma brincadeira, mas tem pessoas que caminham o jejum nessa perspectiva. Por isso a gente se volta a Isaías, no texto que nos inspira para esta reflexão. Ele vai dizer, qual é o jejum aceitável ao Senhor? Que tal ser esta a nossa reflexão da Quaresma em 2021 como igreja? Qual é o jejum aceitável ao Senhor? Basta nos vestirmos com panos de saco e passar cinza no nosso corpo? Ou o símbolo do pano de saco e da cinza é a exteriorização da nossa perspectiva interior de arrependimento, de luta contra a injustiça, do compromisso com aqueles e aquelas que sofrem. É isso que nos traz Isaías no texto lido hoje. O jejum, a introspecção, a presença da igreja deve ser fruto de reflexão permanente, especialmente nesse período de Quaresma. Qual é o jejum aceitável ao Senhor? Desejável pelo Senhor. Portanto, não é um jejum sacrificial, no sentido que eu faço o sacrifício. Vamos lembrar o texto bíblico, olha, entra no interior do seu quarto e ora em segredo com teu Deus. Você vai jejuar, jejum em segredo com seu Deus, numa relação de fé e não de hipocrisia. Porque eu posso me vestir de panos de saco, eu posso passar cinza no meu corpo, estou falando simbolicamente, né, irmãos e irmãs? E continuar cometendo injustiças e deixando de testemunhar o evangelho do Senhor Jesus. Diz o texto de Isaías, passa cinza, se veste de saco e continua numa relação, por exemplo, de desconsideração daqueles que trabalham para você. Eu tenho comigo que nós, como igreja metodista, temos que refletir muito sobre isso, especialmente quando pensamos nas nossas instituições educacionais. A UMESP está em greve em razão dos seus trabalhadores estarem há mais de um ano com o salário atrasado. Qual é a Quaresma? E aí eu estou pensando que institucionalmente nós precisamos viver e trazer. E aí se coloca... Pois não. Não, desculpa, irmão Edson. Eu acho muito interessante essa colocação, porque muitas vezes o jejum é visto como um fenômeno de autopromoção, né? Estou jejuando. Fiz jejum disso, ou fiz jejum daquilo. E entender que isso não é novidade, essa atitude, né? O texto de Isaías diz, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Então se tem na prática um jejum em que a pessoa não quer jejuar para se avaliar, ela quer jejuar para se aparecer. Certo? Ela quer jejuar para se aparecer. Então, e isso não é Quaresma. Isso não é pensar na morte do Cristo, não é pensar no sacrifício do Cristo. Isso é pensar em receber alguma homenagem terrena. Perfeito. Obrigado, Samuel. É isso mesmo. E o texto bíblico, e dizer assim, isso é fundamento bíblico, né?
Está na Bíblia, não somos nós que estamos falando ou inventando, né? Quando a gente pensa em se autopromover com manifestações da nossa forma de espiritualidade, seja por meio de um jejum, seja por meio de uma oração, seja por meio de uma palavra interessante, bonita, etc., por um discurso eloquente, enfim, nós precisamos ter presente que nós não estamos com Deus na nossa referência, mas nós próprios seres humanos. O que eu posso dizer para vocês que é uma perspectiva da condição humana pecaminosa, da minha condição humana. Nós somos tentados a isso. A gente pensou em Jesus Cristo, antes de iniciar a sua vida pública, quando ele sai do deserto e o demônio vem tentá-lo, né, quando ele está finalizando sua passagem pelo deserto, o demônio tenta tentá-lo por uma das coisas que mais na minha compreensão, elemento de tentação para o ser humano, a relação de poder. Leva para o alto, fala, me adora que tudo isso vai ser seu, como se não fosse. Nós, quando temos determinadas práticas religiosas e queremos nos projetar nela, o que a gente busca é poder. Quando eu, por meio do jejum, quero me mostrar que eu sou mais santo que os outros, que as outras pessoas, por isso eu fico falando que estou jejuando, jejuei disso, fiz sacrifício daquilo, eu, na verdade, nego Jesus Cristo. Eu nego a cruz. Caminhando um pouco mais, eu gostaria de lembrar de que nós, na Quaresma, poderíamos também refletir sobre qual tem sido a nossa prática evangelística como igreja, como pessoas. Se continua sendo uma prática evangelística de negação, ou se é uma prática evangelística de busca da unidade, porque, embora tenhamos diferentes partes, o corpo é único, o corpo é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu vivo uma perspectiva de negação, e eu quero chamar a atenção de vocês que eu não estou fazendo apenas dizendo assim, nós protestantes estamos errados, eu estou dizendo que estamos errados sim, mas existiu um fator histórico que também nos negava. Portanto, eu estou falando de uma forma mais geral para nós cristãos, sejamos católicos, sejamos evangélicos, sejamos metodistas, presbiterianos, luteranos, qual é a prática evangelística que temos construído? Se é uma prática evangelística da negação, é um momento de reflexão, porque essa negação acaba por negar o próprio corpo de Jesus Cristo, que é único. E quero lembrar aqui, na fala tão bela, e que tem a ver conosco, com a nossa tradição, com a nossa identidade metodista, de John Wesley, que diz assim, no essencial, a unidade. O essencial é Jesus Cristo e o seu projeto de salvação manifestado por ele, né? Por meio de um projeto de salvação de Deus manifestado por meio do Senhor Jesus Cristo. No essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. E liberdade significa respeito. Não é manifestação de ódio. E termina assim, mas em tudo, o amor. Em tudo, o amor. Temos, por parte dos católicos, uma campanha da fraternidade do ano 2021 que eu tenho achado o tema interessante, que é fraternidade, diálogo, compromisso com o amor. Fraternidade e diálogo, compromisso com o amor. Quando pensamos em
ser irmãos e dialogar sobre isto, tendo o amor como compromisso, a gente, como metodistas, nos voltamos à frase do Wesley: na essência, a unidade, no não essencial, a liberdade, e em tudo, o amor. Quaresma e evangélicos. O que temos com isso? Tudo. Tudo. Temos tudo a ver com isto. Irmãos e irmãs, que a Quaresma seja para nós um tempo de reflexão, de contrição, de arrependimento, de busca de mudança de vida, mas acima de tudo, de um jejum aceitável ao Senhor. De um dia do Senhor, de fato, procurado, vivido, com intensidade, com fé, com desejo, em que os valores do reino de Deus, anunciados por meio do seu projeto de salvação, seja a nossa referência de vida teórica, mas, sobretudo, de vida prática e de testemunho. Que Deus nos abençoe nesse intento. Muito obrigado. Pastor Adi ainda não abriu o microfone dele, então eu já vou falando. Irmão Edson, muito obrigado. Nós só temos a agradecer a maravilhosa aula que o irmão trouxe, certo? Tempo de reflexão, tempo de paz realmente, para a gente poder nos aprofundarmos. Eu fico agradecido aos irmãos e irmãs, a nossa maravilhosa audiência. Nós tivemos aí com mais de 30 irmãos e irmãs assistindo a nossa aula, então nós ficamos muito gratos. E vou dar uma dica, né? Se alguém perguntar para você, mas você é evangélico e fala de Quaresma, você vai passar o link da aula para a pessoa, tá? Se hoje o mundo é de passar o link, você passa o link da aula, a pessoa assiste lá e vamos reproduzir isso aí. Irmão Edson, prazer conhecê-lo, Deus abençoe. Passar a palavra para o pastor Adi. Pois é, e eu acho que o irmão Edson, ele encerra a sua fala com, eu acho que com a palavra mais significativa para nós: amor. Se a Quaresma não redundar em amor, não resolve nada, né? E eu acho que, de fato, o amor nos leva à compreensão, nos leva ao respeito e nos leva à unidade com os nossos irmãos e irmãs, seja de qual tradição for, né? E eu acho que é justamente isso. Irmão Edson, nós temos aqui queria registrar aqui a fala da irmã Tânia, muito esclarecedora esta aula. Então, para a irmã Tânia, você contribuiu muito. A irmã Zezé Gonzaga, uma aula muito esclarecedora, né? Também. E aqui fica a última participação da irmã Celina, Maria Celina, e talvez você possa falar alguma coisa sobre isso. Ela diz assim: quando eu não entendia nada, me ensinaram a jejuar na Sexta-feira Santa até o meio-dia. Né? Eu não sei se há alguma coisa que possa esclarecer a irmã, mas se você quiser comentar, Edson, que ela tinha sido ensinada a jejuar na Sexta-feira Santa até o meio-dia, né? E aí depois estava liberada? Então,
a gente tem que pensar o seguinte: há uma religiosidade que é oficial e há uma religiosidade, eu vou utilizar o termo popular, que é a forma com que a população, que os fiéis, por meio da sua experiência cotidiana, vão construindo e interpretando. O que eu posso dizer que eu conheço, do que eu conheço, que não é muito, mas do que eu conheço sobre esta prática da Igreja Católica, era que o jejum da sexta-feira, que hoje nem se propõe mais isto, tá bom? Depois do Vaticano II, isso foi revisto, mas que o jejum que se colocava para a sexta-feira era inicialmente durante a quaresma. Primeiro, toda quarta-feira e sexta-feira da quaresma se tirava o dia para jejum. Posteriormente, isso foi mudando e deixaram a sexta-feira como um dia de jejum, mas de um jejum de um alimento específico, que é a carne bovina, e depois a gente pode, ou com sangue vermelho, né? Depois a gente pode até... Depois eu não sei se a gente vai ter tempo, mas as pessoas podem pesquisar sobre isso, mas que tem a ver com o sacrifício de Jesus, então não, em razão do sangue derramado, então não se come a carne vermelha, e hoje não tem mais também essa exigência, embora há uma permanência de tradição nesse sentido, né? Agora, de jejuar até o meio-dia da sexta-feira, a minha intuição, intuitivo, é uma interpretação popular da religiosidade, da expressão de uma religiosidade institucional. Não é uma orientação efetiva, oficial da igreja, mas uma interpretação de determinado grupo em relação à orientação religiosa. Agora, destacar aqui para nós, evangélicos, isto é uma distinção, nós não temos esta prática e não pensamos desta forma. O jejum é uma decisão individual, pessoal, ou uma decisão de um determinado grupo que juntos, por meio de uma reflexão, de um estudo, inspirado por Deus, toma essa posição, mas sempre de uma ordem pessoal com Deus, não como uma lei efetiva a ser seguida. Deus não precisa de jejum, quem precisa de jejum somos nós. Acho que esta é uma coisa importante. Deus não precisa de jejum. O jejum é feito porque eu necessito de Deus. E muitas vezes me sinto distante dele e busco em contrição uma aproximação maior com ele e escolho entre as práticas religiosas o jejum. Mas essa é uma decisão minha. Deus não exigiu isso de mim. Isso aí. E a irmã Neuza Pazinha, ela contribui. Isso mesmo, não comíamos carne na sexta-feira santa. Essa é uma tradição muito forte na vida dos irmãos e irmãs católicos, né? Só uma coisa, pastor, só dizer o seguinte, eu, por exemplo, não como carne na sexta-feira santa. Por que não como carne? Eu não faço um churrasco, por exemplo, como às vezes eu já ouvi, inclusive, evangélicos brincarem dizendo que vão fazer churrasco. Porque eu me lembro do texto bíblico que a gente não deve ser pedra de tropeço. Se essa minha prática vai escandalizar alguém, é melhor eu me abster dela. Sim. Da mesma forma que eu não pego uma imagem e quebro a imagem. Porque se ela for escandalizar e ofender alguém, é melhor eu me conter. Eu acho que essas são reflexões importantes para a sexta-feira. Para a quaresma. Tem muito dia para fazer churrasco, né? Pois. E aí a gente termina relembrando a questão do respeito e do amor, né? Ou seja, em amor ao meu irmão e à minha irmã, eu também posso fazer, posso observar essa tradição, né? Edson, eu termino aqui
registrando aqui a fala da irmã Márcia Pegoraro, batendo palminhas, dizendo que foi excelente aula, e a irmã Marciana Fioriti, lá de... da onde mesmo? Florianópolis? Florianópolis, que diz que bom, como é bom ter uma aula como essa. Então, eu não preciso mais ficar rasgando seda, né, porque os irmãos e irmãs já deram um recado aí, dizendo que foi uma ótima aula. A nós, só nos resta agradecer a participação do irmão Edson e essa grande contribuição na vida da nossa igreja aqui em Birigui, em especial na Igreja Metodista do Jardim Primavera, na nossa escola dominical. Então, irmão Edson, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição conosco, e depois eu vou negociar com o pastor Fernando e a irmã Denise o seu passe, tá bom? A gente vai negociar o seu passe depois. Brincadeira. Assim, eu quero como superintendente da escola dominical, pode vir para Birigui que tem classe garantida. Obrigado. Eu quero agradecer ao pastor, ao Samuel, agradecer à igreja pela atenção, dizer assim: a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Se a aula chegou ao coração de vocês, não foi por meu mérito, mas pela ação divina. Também dizer que eu deveria ter começado falando isso, e vou encerrar, já que eu esqueci de falar no início, a saudação da Igreja Metodista na Moca, para a Igreja de Birigui, e especialmente do pastor Fernando, que já esteve com vocês, e do pastor Danilo. Um grande abraço, muito obrigado. Para mim é sempre um privilégio poder compartilhar reflexões sobre o projeto do Reino de Deus. Obrigado. E a gente também agradece à Igreja da Moca por cedê-lo a nós nessa manhã. Então, nossa gratidão também à Igreja da Moca, uma igreja que eu tenho um carinho especial e um respeito e um amor muito grande pela Igreja da Moca, que acolheu a mim, a Simone e ao Maurício no nosso último ano de faculdade, quando eu tive a oportunidade de, junto com o pastor Marciano, contribuir um pouquinho lá com a Igreja da Moca no meu tempo. Muito bem, eu quero pedir para que, então, o irmão Edson faça uma oração, encerrando a nossa escola dominical. Oremos, então. Deus de amor e de bondade, nós te somos gratos, Senhor, por esta manhã. Nós te somos gratos, Senhor, porque podemos viver a pedagogia do encontro, a pedagogia que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Adentramos, Senhor, no período da Quaresma, período em que lembramos do sacrifício único, suficiente do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós, por toda a humanidade. Que possamos, Senhor, utilizar esse período para refletirmos sobre a nossa caminhada de fé. Que possamos utilizar esse período como um período de introspecção, como um período de arrependimento verdadeiro dos nossos pecados e de um desejo ardente dos nossos corações de caminhar contigo, de buscar os valores do teu reino e de anunciar por meio da palavra, mas acima de tudo por meio da nossa vida, que Cristo vive por todos, e que deseja e que tem como projeto vida abundante, vida feliz. Que possamos pensar na nossa prática evangelizadora,
como aqueles que afirmam o Senhor Jesus Cristo e que não negam seus irmãos e suas irmãs. Que tenhamos, Senhor, também um domingo abençoado, um domingo próximo de Ti, e que possamos, a cada dia, poder declarar em alta e boa voz: até aqui tem nos ajudado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e a consolação e a inspiração do Espírito Santo esteja com você e com a sua família nesse dia e por todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Pedir por irmão Samuel, por irmão Edson Fazano, ficar um pouquinho aí, tá bom?